Bom dia a todos, gostava de agradecer também o convite para aqui estar presente e vou tentar sintetizar realmente aqueles critérios ou a informação que temos para fazer uma escolha individualizada da terapêutica nos tumores do estroma gastrointestinal. Temos uma incidência de cerca de 8.000 novos casos por ano na Europa, em tumores que habitualmente marcam imunohistoquímica para CD117, e que apresentam um variado pool mutacional, nomeadamente, e as principais mutações são a nível do KIT, nos exões 9 e 11, a nível do PDGF receptor A também mais e menos frequentes, e hoje em dia estuda-se uma série de outras avaliações mutacionais, nomeadamente na família RAS, na neurofibromatose tipo 1, e também aquele subtipo de doentes que têm, não expressam estas mutações, portanto, subtipo wild type. Isto é tudo importante para, de certa forma, selecionarmos os doentes para a terapêutica e aqui, muito simplificadamente, quando temos doença localizada, a terapêutica cirúrgica é a nossa primeira abordagem. Associá-la ou não a uma terapêutica sistémica é essencial para que o risco de recidiva seja reduzido, porque pode ser até 40% a 50% dos doentes, mesmo quando a cirurgia é R0. Em alguns doentes selecionados também iniciar com terapêutica sistémica e prosseguir com cirurgia. Quando estamos perante um doente com doença disseminada, aí a terapêutica sistémica é o nosso standard. Em casos selecionados também a terapêutica cirúrgica pode ser incorporada nesta atitude, principalmente quando temos doença ressecável, se uma boa resposta à terapêutica sistémica. Os fatores de prognóstico, temos fatores de prognóstico clínicos, são essenciais para a seleção dos doentes e estratificação por grupos de risco para a escolha da terapêutica, para a escolha para a seleção de doentes para terapêutica adjuvante, nomeadamente índice mitótico, tamanho e a localização do GIST. O subtipo mutacional presente, hoje em dia, cada vez mais importante, quer para a definição do prognóstico, quer para o valor preditivo de resposta à terapêutica. Aqui apresento uma tabela e um nomograma entre os que estão validados para utilização na seleção de doentes e estratificação por grupos de risco. E temos então o que está hoje em dia a ser utilizado para a terapêutica de doença localizada como terapêutica neoadjuvante, o imatinib, 400 mg por dia, 6 a 12 meses, em casos de doença local e ressecável, em casos em que se espera uma ruptura ou hemorragia com disseminação intraoperatória, ou doentes que necessitariam de uma cirurgia muito mutilante para obter margens negativas. A terapêutica adjuvante é realizada com imatinib 400 mg por dia durante 3 anos e aqui em doentes do grupo de risco de recidiva elevado, ponderar nos doentes de risco intermédio quando existe ruptura ou cirurgia com margens positivas. A questão que os ensaios colocaram foi se havia uma prevenção ou um adiamento da recorrência de doença. O primeiro ensaio que mostrou resultados positivos na utilização de imatinib adjuvante testou 1 ano de imatinib versus placebo e aqui com doentes com tumores com mais do que 3 centímetros, mais ou 3 centímetros. Em termos de sobrevivência global não mostrou diferenças significativas, mas em termos de tempo de sobrevivência livre de recorrência havia um benefício na utilização de imatinib adjuvante. Isto é um ensaio que depois mostra resultados por subgrupos, aqui no subgrupo de tumores entre os 3 e os 6 centímetros, entre os 6 e os 10 e com mais de 10 centímetros, em todos eles viemos este benefício na sobrevivência livre de recorrência. No entanto, o follow-up é feito até aos 48 meses e aproximadamente aos 18 meses após o início da terapêutica, portanto, cerca de 6 meses após o fim do tratamento com imatinib adjuvante, há um aumento da taxa de recorrências de doença e aqui, mais uma vez, a questão de atrasar ou prevenir realmente a recidiva. Uma análise a posteriori feita por subtipo mutacional mostrou que houve benefício para os doentes com mutação no exon 11 do KIT e no PDGF receptor, mas não nos doentes wild type ou com mutação no exon 9.
Outro estudo comparou 2 anos de imatinib adjuvante com placebo, e neste caso o endpoint primário não foi atingido, mas temos também uma melhoria em termos de sobrevivência livre de recorrência e uma tendência para um aumento na sobrevivência global nos doentes do grupo de alto risco. Aqui o ensaio que nos dá, aquilo que nos dá a aprovação para aquilo que temos atualmente, que é imatinib 36 meses, aqui comparado com 12 meses de imatinib, nos doentes de alto risco, de acordo com os critérios de consenso modificados, com uma sobrevivência livre de progressão de recidiva estatisticamente significativa a favor do braço de 36 meses, e também a nível da sobrevivência global. Foi o primeiro ensaio que mostrou esta diferença. Depois, em termos de avaliação por subgrupos, quase todos os grupos tiveram benefício. Aqui, o que eu queria ressalvar era que, em termos de avaliação mutacional, só os doentes com mutação no exão 11 do KIT é que parecem ter benefício em termos de sobrevivência livre de recorrência. E, portanto, integrando estes dados nos dados clínicos de seleção dos doentes para terapêutica adjuvante, os dados da avaliação molecular, aquilo que nós temos é que, eventualmente, a utilização de uma dose de 800 mg por dia e não de 400 mg, que é o standard, em adjuvante, poderá ser benéfico para os doentes com mutação no exão 9 do KIT. Isto são dados que são inferidos através daquilo que se obteve de ensaios em primeira linha. E, como tal, a Sociedade Europeia ESMO coloca algumas questões sobre a possibilidade real de nós o efetuarmos. Em relação à mutação que confere insensibilidade para o imatinib do PDGF receptor D842V, portanto, não terá indicação para realizar terapêutica adjuvante com imatinib, e fica em aberto para o subgrupo de doentes wild type. Quanto à doença disseminada, temos a nossa terapêutica em primeira linha, o imatinib, 400 mg por dia, até progressão ou toxicidade inaceitável. E depois, havendo progressão, temos uma série de outras opções terapêuticas, eu vou falar um bocadinho sobre elas. Há 2 ensaios principais, um europeu e outro americano, que testam a dose de 400 versus a dose de 800 mg por dia de imatinib, e quer um, quer outro, não vêem diferenças estatisticamente significativas em termos de taxa de resposta, sobrevivência global ou sobrevivência livre de progressão, e no braço de 800 mg por dia observa-se mesmo um aumento da toxicidade que limita o cumprimento do protocolo. Então surge esta meta-análise, o MetaGIST, que tem como objetivo explorar os subgrupos para também validar fatores de prognóstico preditivos de doença. Nesta meta-análise foram comparados então as populações dos 2 ensaios, o protocolo é idêntico, os critérios de seleção dos doentes nos 2 ensaios são também idênticos, os endpoints primários são diferentes. Para o ensaio europeu, a sobrevivência livre de progressão é o endpoint primário, para o americano, a sobrevivência global é o endpoint primário, e depois as populações têm também características distintas, o que quer dizer que, de certa forma, não é possível fazer uma comparação direta, mas este estudo o que nos mostra é que, para todos os doentes, exceto aqueles com mutação no exão 9 do KIT, as curvas de sobrevivência livre de progressão e de sobrevivência global são paralelas, portanto, que não há benefício na utilização de 800 versus 400 mg por dia. Mas o mesmo não se verifica quando falamos da mutação no exão 9, em que realmente a curva com a utilização de 800 mg por dia de imatinib é superior à curva dos 400 mg. Este ensaio também, esta meta-análise, também nos mostra que o status mutacional, nomeadamente a mutação no exão 11 do KIT, é um fator de prognóstico, quer para a sobrevivência livre de progressão, quer para a sobrevivência global. E depois, em termos de fator preditivo, que é muito importante para nós selecionarmos a terapêutica, ou os doentes para determinada terapêutica, em termos de sobrevivência global, de acordo com o status mutacional, não há claramente um benefício da utilização da dose de 800 mg versus 400 mg por dia,
mas em termos de sobrevivência livre de progressão existe um benefício da dose mais elevada para os doentes com mutação no exon 9 do KIT. E foi também determinado neste ensaio que a mutação no exon 9 do KIT era um fator preditivo de melhor resposta com doses mais elevadas de imatinib. Para além disso, existiriam também taxas de respostas significativamente mais elevadas com a utilização desta dose. E citando o ensaio, a questão que colocam é se iniciar com uma dose de 800 mg será melhor do que iniciar com uma dose de 400 e assim que constatada a progressão, subir a dose para 800 mg por dia neste subgrupo de doentes. E, portanto, tendo em conta que o status mutacional também prediz a resposta ao imatinib, sabemos que os doentes com mutação no exon 11 do KIT têm melhor prognóstico e acabam por ter melhores sobrevivências livres de progressão. Quando estamos presente uma mutação no exon 9, a dose de 800 mg tem melhores respostas e, como tal, a Sociedade Europeia já considera esta a dose standard para este subgrupo de doentes. Nos doentes com subtipo wild-type, o comportamento é um comportamento clínico um bocadinho indefinido, até porque classicamente estão englobados nestes ensaios ainda doentes que têm outras variabilidades mutacionais que não tinham sido até à data estudadas ou subclassificadas, e sabemos que quando existe mutação que confere insensibilidade ao imatinib, o sunitinib será a melhor opção. Quando surgem as resistências secundárias, habitualmente 18 a 24 meses após resposta inicial ao imatinib, temos várias opções, nomeadamente o aumento da dose de 400 a 800 mg por dia, isto porque podemos conseguir o aumento da concentração plasmática do imatinib de forma a ter respostas objetivas. Passar para a segunda linha com sunitinib e depois temos posteriores linhas, como a terceira linha, ou posteriores com regorafenib, o re-challenge com inibidores da tirosina quinase que já tenham sido utilizados previamente com bons resultados, ou a integração dos doentes em ensaios clínicos, nomeadamente com a utilização de combinações de fármacos. Na segunda linha com sunitinib, este ensaio mostrou realmente as respostas que nos levam à sua utilização. Utilização de 500 mg por dia durante 4 semanas com 2 de pausa versus placebo. É um ensaio que mostra claramente um benefício em termos de sobrevivência livre de progressão e de tempo até progressão, com 6,4 semanas no braço do placebo versus 27,3 semanas no braço do sunitinib. E na análise de subgrupos, todos os subgrupos parecem ter benefícios. Aqui não estão os subgrupos por variação mutacional. Na sobrevivência global, há também um benefício na utilização do sunitinib versus placebo. Em segunda linha, existe uma taxa efetiva de respostas, com 7% de respostas parciais versus 0% no braço do placebo. Citando também este estudo, a análise, o que eles referem é que nos doentes em que surgiu resistência ao imatinib, parece que os doentes com mutação no exon 9 têm melhores respostas ao sunitinib do que aqueles com mutação no exon 11. Portanto, parece que é um perfil de sensibilidade inverso àquele que existia para o imatinib. Em relação ao regorafenib, em terceira linha, este ensaio que compara o regorafenib a 160 mg por dia durante 3 semanas com uma semana de pausa com placebo, mostrou um benefício na sobrevivência livre de progressão a favor do braço do regorafenib, sem diferenças na sobrevivência global. Também com uma taxa de respostas significativamente superior, uma taxa de controle de doença, que inclui a doença estável, também significativamente mais elevada. A não existência de diferenças em termos de sobrevivência global pode também dever-se à permissão do crossover de doentes do braço de placebo para o braço de tratamento, assim que houve constatada a progressão. Na avaliação de subgrupos, mais uma vez, o status mutacional aqui é tido em conta apenas para as mutações no exon 11 e no exon 9 do KIT, e ambos parecem beneficiar. Beneficiam também os doentes que realizaram regorafenib em terceira e em posteriores linhas. Em termos de considerações finais, aquilo que eu creio que é realmente importante é que a cirurgia continue a ser o gold standard para nós conseguirmos atingir uma cura destes doentes. É essencial conjugarmos os critérios clínicos anatomopatológicos e de avaliação mutacional
para a seleção de doentes para tratamento perioperatório, tal como é essencial para a determinação da terapêutica mais adequada em primeira e posteriores linhas. E aqui eu creio que a classificação molecular realizada ao diagnóstico será essencial para conseguirmos esta seleção de doentes e este criterioso acompanhamento. Temos mais dados em doença realmente avançada do que em doença localizada, portanto precisamos de dados e essencial para isto é oferecer aos doentes ensaios clínicos. E eu, trabalhando num centro com menor volume de doentes e de ensaios clínicos também, creio que é essencial num país como Portugal, que não tem uma dimensão assim tão elevada comparado com outros países da Europa e do mundo, que os ensaios sejam divulgados, porque no meu ponto de vista, os centros que têm ensaios precisam de doentes e os doentes e nós clínicos precisamos de ensaios para oferecer o melhor e termos as melhores respostas possíveis e para aumentarmos e melhorarmos o nosso conhecimento científico. Obrigada. Muito obrigada, doutora Joana. Eu não sei se alguém tem alguma questão para colocar à doutora Joana.